A realidade atual da Rússia é uma sombra do que um dia foi. A incapacidade de recrutar soldados de sua própria população levou Vladimir Putin a tomar uma decisão surpreendente. Ele optou por contratar os homens de um ditador do outro lado do mundo. Este não é apenas um ato de desespero, mas uma aliança sombria entre dois regimes renegados. O que está realmente por trás desse acordo? De acordo com relatos da inteligência ocidental, Putin está vendendo ou preparando a venda de segredos militares essenciais a Kim Jong-un, em troca de 20 mil soldados norte-coreanos. Esses segredos incluem tecnologia de reatores de submarinos nucleares, mísseis balísticos intercontinentais e sistemas de satélites. Uma verdadeira negociação obscena que coloca em risco não apenas a Ucrânia, mas o mundo inteiro. Esses soldados que a Rússia vê como descartáveis, serão enviados para as linhas de frente no nordeste da Ucrânia, nas áreas onde os oblasts de Sunomi e Kyiv se encontram com a Rússia, em uma região marcada por confrontos intensos e sangrentos. A situação é crítica e as tropas ucranianas estão equipadas com armas ocidentais de última geração. Será que esses novos soldados terão alguma chance? Imagine a cena. Soldados norte-coreanos, muitos deles sem experiência em guerras modernas, se deparam com um campo de batalha digital e mortal. Drones de reconhecimento ucranianos monitoram cada movimento, e em questão de segundos, bombardeios de precisão são lançados contra eles. Uma tempestade de fogo e destruição se abate sobre novas tropas que nunca tiveram chances reais de sobreviver. Como essa situação se desdobrará? O que acontecerá quando esses homens chegarem a um conflito em que sua disciplina e vontade de lutar podem não ser suficientes? E a verdade mais amarga, isso é o que resta da uma superpotência em colapso. A busca por soldados transformou-se na venda de uma ilusão, onde a vida humana se torna mercadoria em troca de armas que podem ameaçar o equilíbrio global. E agora, o que devemos esperar? A implementação desse exército de soldados descartáveis pode ser o último recurso de um regime desesperado. O tempo dirá se eles podem resistir, mesmo que suas vidas sejam tratadas como cifras num cálculo mortal e sem sentido na luta de um Estado prestes a ruir. A situação é grave para os soldados norte-coreanos. Eles foram enviados para a linha de frente em Kursk, onde as operações mais brutais da guerra contra a Ucrânia estão em andamento. Nessas regiões, há um verdadeiro caldeirão bélico, onde as forças ucranianas utilizam as mais modernas armas ocidentais, enquanto os soldados russos mal conseguem respirar, apanhando de todos os lados. O objetivo desta tropa é muito simples: sobreviver. No entanto, essa missão já começa condenada ao fracasso, não apenas pelas condições adversas do campo de batalha, mas também pela falta de apoio adequado dos próprios comandantes e aliados russos. Em vez de enviar soldados contratados ou mobilizados, o Kremlin optou por utilizar esses legionários norte-coreanos, considerando-os descartáveis. Agora, ao tentarem se enterrar nas trincheiras, esses soldados se deparam com um novo tipo de combate. Um campo de batalha digital do século XXI, completo com táticas e tecnologias que jamais imaginaram enfrentar. De longe, drones de reconhecimento ucranianos avistam essas unidades, observando métodos de escavação primitivos. Em um piscar de olhos, as informações são mandadas para uma bateria de foguetes Mars, posicionada a 70 quilômetros da linha de frente. Em segundos, mísseis M3A1 são lançados. Eles explodem no ar, espalhando mais de 180 mil pequenas esferas de tungstênio como uma chuva mortal. Os soldados norte-coreanos são pulverizados por essa tempestade de estilhaços antes mesmo de entenderem o que os atinge. E se algum deles conseguir sobreviver à primeira onda, aguarda uma segunda investida. As baterias de artilharia na área disparam projéteis de alta explosão, vindos de obuseiros M777 americanos ou sistemas PZH-2000 alemães, com uma precisão que os russos nunca conseguiriam. Cada explosão transforma o campo de batalha em um verdadeiro inferno. Por fim, os veículos blindados Bradley dos Estados Unidos entram em cena. Com seus canhões automáticos de 25 mm, eles disparam centenas de projéteis por minuto, aniquilando as resistências dos soldados norte-coreanos, que agora estão em um estado de choque e desorganização. Esse cenário não é uma guerra para eles, mas sim uma batalha traiçoeira entre doutrinas militares datadas dos anos 60 e uma temida máquina de guerra com tecnologia de 2025. Naquele ambiente infernal, a vontade de lutar ou a disciplina dos soldados norte-coreanos tornam-se irrelevantes. A única coisa que realmente importa é a sobrevivência a qualquer custo. E agora, como esse exército improvisado enfrentará o poderio ucraniano? A batalha está apenas começando, e as consequências podem ser devastadoras.
Desvendando a crise, soldados norte-coreanos na Ucrânia nos bastidores de uma guerra feroz. Um contingente de soldados norte-coreanos se prepara para enfrentar o desconhecido. O que esperar quando esses combatentes se deparam com um campo de batalha que mistura táticas militares do passado com tecnologias de guerra de ponta? A luta não é apenas pela vitória, mas pela própria sobrevivência. Desesperados e isolados, eles se veem presos em uma verdadeira armadilha. Ao serem enviados para o fronte, a primeira barreira que esses soldados encontram é a falta de recursos. Armados com rifles tipo 88, cópias antiquadas do AK-74, e sem munição suficiente, eles se tornam alvos fáceis para um exército mais equipado e moderno. Sem coletes à prova de balas, capacetes ou sistemas de comunicação adequados, são lançados na linha de fogo com suas capacidades limitadas. Em contraste com a tecnologia avançada das forças ucranianas, esses soldados são como combatentes cegos e surdos, condenados a um destino sombrio. Mas o problema é ainda mais profundo. Enquanto a própria logística do exército russo falha em fornecer alimentos e cuidados médicos às suas tropas, os soldados norte-coreanos sofrem um descaso extremo. Com a escassez de recursos básicos e as condições insalubres nas trincheiras, doenças transmissíveis como desenteria, tifo e até HIV se proliferam rapidamente entre eles. A linha entre a vida e a morte se torna ainda mais tênue. A fome e a exaustão transformam as esperanças de sobrevivência em tragédias humanas. No entanto, o maior desafio é psicológico. À medida que os soldados observam seus companheiros sendo dizimados sem sentido, a lealdade incutida em suas mentes começa a ruir. Estudos da inteligência sul-coreana revelam que mais de 2.000 norte-coreanos já morreram antes mesmo da chegada de novos reforços. Traídos por um líder que os lançou neste inferno em nome de interesses desconhecidos, a resistência começa a ser substituída pelo desdém. Este sentimento de traição e desgaste emocional cria um ambiente fértil para a desertão. Com a consciência do preço pago por aqueles que foram enviados à morte certa, a esperança torna-se uma miragem distante. Os soldados, uma vez leais, agora nutrem um ódio intenso, não apenas pelos ucranianos ou russos, mas principalmente por Kim Jong-un, que os vendeu a uma guerra desprovida de propósito. Essa revolta interna pode não apenas subverter o que resta da organização militar, mas também fazer tremer as fundações de um regime que se sustenta na repressão e no medo. O que acontecerá com estes soldados? A luta pela sobrevivência se transformará em uma revolta contra seus opressores? Em um conflito sem sentido, a lealdade absoluta dos soldados ao seu líder se transforma em um profundo desprezo. Esse ódio não se dirige apenas aos ucranianos ou aos russos, mas principalmente a Kim Jong-un, que os vendeu para essa realidade brutal em troca de dinheiro. Esse sentimento de revolta e desespero dá a partida em uma epidemia de deserção. É quase impossível um soldado desertar em um país cujo idioma não conhece e cujo território não compreende. Em um cenário onde ambos os lados desejam sua morte, a desespero é o que leva os indivíduos a tentarem até as ações mais absurdas. Fontes de inteligência ucraniana relatam que centenas de soldados norte-coreanos estão abandonando suas posições, se escondendo em áreas florestais ou tentando contatar a linha de apoio humanitário da Ucrânia. Essa situação vai além da disciplina militar. Estamos diante do colapso moral de um exército. Mas até que ponto a jogada arriscada de Putin, ao enviar 20.000 novos soldados norte-coreanos para o fronte, pode trazer algum tipo de sucesso tático? A resposta, cedo ou tarde, é um redondo não. Essa chamada tropa fantasma está fadada ao fracasso desde o princípio. O maior obstáculo é a barreira linguística. Como soldados norte-coreanos que não falam russo, receberão ordens de comandantes russos e se coordenarão com unidades em trincheiras vizinhas durante combate. Essa falta de comunicação levará inevitavelmente a incidentes de fogo amigo, mal-entendidos e caos total. À falta de conhecimento do terreno e da inexperiência se adicionam outros problemas. Um soldado treinado nas montanhas da Coreia do Norte não sabe como lutar nas amplas e planas estepes ucranianas. Não compreendem onde cavar trincheiras, como se proteger dos ataques de artilharia ou como detectar drones. Esses soldados são novatos em comparação com os experientes combatentes ucranianos, que há 2 anos conhecem cada montanha e vale como a palma da mão. E o mais crucial, estes soldados não têm motivos para lutar. Um soldado ucraniano defende sua casa, sua família e a liberdade de seu país. Já um soldado russo nacionalista, pelo menos, acredita na fábula da pátria que lhe foi contada. Mas, para que luta um soldado norte-coreano? Essa é a pergunta que ecoa nas trincheiras. E a resposta se revela sombria. Resumo anterior.
Assistimos a uma tragédia nacional sendo vivida por um povo dividido por décadas, que apesar das diferenças, ainda compartilha uma língua, cultura e, em muitos casos, laços familiares do outro lado da fronteira. A guerra se torna um tema de angústia profunda, uma luta por justiça e dignidade. Um panorama alarmante se desenha à medida que os sul-coreanos seguem atentos às notícias sobre seus compatriotas enviados à guerra. As histórias de soldados norte-coreanos que desertaram da Ucrânia saltam aos olhos nas manchetes, revelando um comércio humano que toca fundo na consciência social. A dor de ver seus irmãos enviados para morrer em solo desconhecido por sonhos imperialistas provoca um clamor na sociedade sul-coreana. As chamadas para ações mais enérgicas contra essa escravidão moderna crescem. O governo, por sua vez, enfrenta um dilema. Deve manter sua tradicional postura cautelosa para evitar uma escalada militar com o norte, ou atender à pressão moral da sua população e à expectativa dos Estados Unidos por uma resposta firme. Este conflito interno obriga Seul a endurecer seu discurso diplomático, condenando não apenas Pyongyang, mas também Moscou nas tribunas internacionais. A indignação moral em Seul se transforma numa oportunidade estratégica em Washington. A decisão de Putin de usar tropas norte-coreanas confere aos diplomatas americanos uma chance única de deslegitimar ainda mais a Rússia no cenário global. Este movimento revela uma violação flagrante das sanções da ONU, uma transgressão que transforma a Rússia, um membro permanente do Conselho de Segurança, de um agressor em um estado párias que ignora as leis internacionais e troca vidas. Envolta em controvérsias, essa aliança entre Rússia e Coreia do Norte não se limita a ser um simples acordo militar. Ela se transforma em uma trágica dança de interesses que questiona a ética do poder, os direitos humanos e as consequências devastadoras de um conflito que deixa marcas profundas em ambas as nações. Como isso afetará o futuro das relações internacionais e a estabilidade na região? Prepare-se, pois a história ainda não chegou ao fim. Em meio a uma crise sem precedentes, a Rússia, membro permanente do Conselho de Segurança, exibe uma transgressão flagrante das sanções da ONU. As manobras diplomáticas dos Estados Unidos visam reclassificar a Rússia de um Estado agressor para uma sociedade fora da lei, que ignora convenções internacionais e comete atrocidades, como o comércio de soldados escravizados. Recentemente, o representante dos Estados Unidos na ONU convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, apresentando imagens de satélite, relatórios de inteligência e declarações de soldados desertores. O objetivo não é apenas condenar a Rússia, mas forçar o mundo, especialmente países do sul global como Índia, Brasil e África do Sul, que tentam manter a neutralidade, a tomar uma posição clara. A mensagem é inegável: ou você se alinha à lei e à dignidade humana, ou fica ao lado de um regime que mercadeja a vida de soldados na atualidade. Essa pressão diplomática abre caminho para uma operação de estrangulamento econômico mais concreta. Agora, Washington possui a legitimidade política necessária para implementar as sanções secundárias mais severas, as quais hesitava em aplicar anteriormente. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos prepara um novo pacote de sanções que não se limita apenas a empresas russas ou norte-coreanas, mas se estende a qualquer entidade de um terceiro país que facilite transações militares ou financeiras entre essas nações. O alvo principal deste pacote é, sem dúvida, a China. A mensagem é clara para Pequim: ignorar essa situação como simples comércio ou intercâmbio energético não será mais tolerado. Além disso, se cada container de munições que vai da Coreia do Norte para a Rússia passar por bancos ou portos chineses, Pequim também será vista como cúmplice desse comércio de soldados escravizados. Se este conluio continuar, a China arrisca a exclusão do sistema financeiro americano e do mercado do dólar, um risco existencial para seus bancos e empresas, obrigando-os a reavaliar a amizade incondicional com a Rússia. Para a China, o cenário de aliados russos importando soldados da Coreia do Norte é um desenvolvimento extremamente perturbador. O silêncio oficial de Pequim esconde, na verdade, uma profunda preocupação estratégica que ocorre em portas fechadas. À medida que essa intrincada situação se desenrola, questiona-se: até onde irá a Rússia em sua busca desesperada e como os aliados, outrora incondicionais, responderão a essa nova realidade? Enquanto isso, os ecos da guerra e o comércio de vidas humanas revelam os limites da moralidade e da aliança entre potências. Até aqui, vimos como a decisão da Rússia de importar soldados da Coreia do Norte atraiu a atenção inquieta da China, seu aliado. Agora, essa medida provoca um medo profundo na liderança chinesa. E se o regime norte-coreano desmoronar? A estabilidade em Pyongyang depende do controle absoluto e do terror imposto à sua população.
Mas a morte sem sentido de dezenas de milhares de soldados longe de casa pode despertar dúvidas entre o povo e o próprio exército. Por que estamos sendo enviados para morrer? Para quem? Se essas questões eclodirem, toda a legitimidade do regime de Kim Jong pode virar fumaça da noite para o dia. Imagine o caos. Milhões de refugiados escapando da Coreia do Norte e atravessando a fronteira chinesa, uma bomba relógio prestes a estourar bem na porta de Pequim. Pior ainda, uma intervenção americana junto à Coreia do Sul poderia abrir espaço para uma Coreia reunificada, pró-Ocidente, colando-se perigosamente ao território chinês. Para a China, esse cenário é um verdadeiro pesadelo geopolítico. Além disso, a situação abala a imagem internacional da China como potência responsável. Oficialmente, Pequim diz respeitar o direito internacional e a soberania dos países, mas seu silêncio diante da violação de sanções da ONU pela Rússia, que agora usa soldados escravos da Coreia do Norte, lança uma sombra gigantesca sobre sua credibilidade. Essa falta de coerência fortalece o argumento dos Estados Unidos, que veem China e Rússia como potências revisionistas, empenhadas em destruir a ordem mundial baseada em regras. Mas o golpe mais duro para a China é constatar o quão enfraquecida a Rússia se tornou. Aquela parceria de amizade sem limites, agora significa depender de um dos países mais pobres e isolados do planeta apenas para manter uma guerra que corrói a própria alma russa. Moscou já não é um parceiro de igual para Pequim, mas sim um peso instável, caro e que traz dores de cabeça constantes. Diante disso, a China começa a reavaliar os limites e os custos reais dessa aliança com Moscou. Mas a pergunta que fica martelando na cabeça é, até onde essa relação pode ir sem que tudo desabe em um colapso total? Como os próximos capítulos dessa guerra poderão redefinir alianças e mudar para sempre o tabuleiro geopolítico global? A verdade está vindo à tona, e o que parece ser o começo do fim para a Rússia pode ser apenas o início de um desastre ainda maior. Qual será o preço real dessa aliança sombria? A próxima conclusão dessa história sombria e cheia de segredos pode mudar tudo o que você imagina sobre o poder, a lealdade e a sobrevivência no mundo hoje. Você está preparado para descobrir o que vem a seguir? Nos capítulos finais desta história tensa, vemos como a Rússia se afunda ainda mais em sua própria decadência. Após um desprezo quase insuportável pela sua situação, Moscou decidiu selecionar soldados da Coreia do Norte, um sinal claro de desespero. Essa movimentação não só expôs a fragilidade da estrutura militar russa, mas também provocou uma série de reações globais adversas. A Rússia, outrora um gigante, tornou-se um fardo para seu único aliado significativo, a China. Esta decisão de importar tropas de um regime isolado e empobrecido como o da Coreia do Norte representa mais do que uma simples falta de recursos. É uma medida desesperada que mergulha a China em um dilema estratégico. De um lado, Pequim não quer que a Rússia sofra uma derrota total na Ucrânia, pois isso poderia criar um vácuo geopolítico que levaria a uma maior influência dos Estados Unidos na região. Por outro lado, a China se dá conta de que se tornar cúmplice na contratação de soldados de um país tão marginalizado pode resultar em consequências severas, como a exclusão do sistema financeiro americano. Ao trazer 20.000 soldados norte-coreanos para lutar, a Rússia não apenas acirrou sua própria federação, mas também induziu a Coreia do Sul a se alinhar ainda mais com o Ocidente, reforçando a posição da aliança internacional contra Moscou. E essa manobra se transforma em um golpe mortal na já precária imagem global da China, ferindo a sua credibilidade como potência responsável nas relações internacionais. Porém, os desastrosos desfechos que esperam aos soldados norte-coreanos nas trincheiras ucranianas falam por si. Esses homens, atirados à guerra, não conseguem alterar a dinâmica do conflito, mas suas vidas perdidas poderiam acirrar ainda mais a crise do Kremlin, fechando, um a um, os últimos caminhos diplomáticos que permitiam a sobrevivência do regime de Putin. A pergunta que ecoa entre os analistas políticos é, a quais extremidades a Rússia irá se submeter na busca desesperada por manter seu império? Estamos assistindo a um colapso inevitável. Cada novo relatório das linhas de frente revela a dureza da realidade. Soldados são carne de canhão, sem chance contra a tecnologia avançada do Ocidente. Em um cenário onde a moral e a estratégia se entrelaçam em um abismo sem fim, fica a dúvida angustiante. Será que esse ciclo vicioso levará Putin a sacrificar ainda mais seus aliados, mergulhando o mundo em uma nova era de incerteza? A Rússia, em meio a uma crise militar sem precedentes, recorreu à Coreia do Norte, importando 20.000 soldados. Essa decisão pode parecer apenas uma tática temporária para tapar buracos nas linhas de combate, mas revela a profunda inadequação do exército russo.
O relatório que expõe essa aliança sombria é uma avaliação concreta, respaldada por imagens de satélite e inteligências humanas. Com essa movimentação, a Rússia envia tropas norte-coreanas para a região de Kursk, encarando uma das mais críticas fases da guerra. O que isso significa para o futuro da Rússia? Essas tropas norte-coreanas estão a serem vistas como uma solução, mas a trágica realidade é que elas são um sinal de fraqueza. A utilização de soldados de outra nação reflete a queda drástica do poder militar russo. É alarmante que, ao invés de soldados próprios, Moscou tenha optado por esse caminho sombrio. E do lado da Coreia do Norte, a situação não é melhor. Kim Jong, em um esforço para manter a aparência de poder, promoveu generais e distribuiu condecorações em um ato de desespero. A verdade é que ter um grande número de soldados não significa nada diante da realidade dos combates na Ucrânia. Mas isso não é tudo. Esse envio de tropas não é um evento isolado. Informações vazadas indicam que esta é a terceira leva de soldados, com 15.000 homens enviados anteriormente para os pontos mais críticos do fronte, resultando em um mar de sangue. Como enfrentará a Coreia do Norte as perdas iminentes de suas tropas? E mais importante, qual será o impacto de tudo isso sobre a Rússia e sua força militar, à medida que a guerra avança? Esse tipo de recrutamento desesperado levanta questões inquietantes sobre o futuro do regime de Putin e suas estratégias desgastadas. O que será desse exército, repleto de soldados que nem mesmo compreendem o verdadeiro significado do combate moderno, quando se depararem com as táticas de guerra do século XXI? Uma coisa é certa, o cenário que aguarda esses 20.000 soldados é aterrorizante. Em um campo de batalha onde a estratégia, a tecnologia e a moral se entrelaçam de forma mortal, eles se encontram prontos para se tornarem vítimas de uma máquina de guerra que não perdoa. Essas vidas estão sendo sacrificadas na busca de Putin por uma vantagem tática, mas a um preço inimaginável. Um soldado russo se tornou um símbolo de um mito que foi cuidadosamente elaborado ao longo das décadas pelo Kremlin. Uma narrativa de lealdade inabalável, disciplina ferrenha e um espírito patriótico que está disposto a sacrificar a vida pela pátria. Esse mito foi a maior criação de Vladimir Putin, conectado à gloriosa história da Grande Rússia. Contudo, hoje, essa imagem se desfez. A ilusão foi pulverizada pelo brutal confronto no campo de batalha da Ucrânia. Porque, na verdade, o exército combativo em solo ucraniano não é apenas russo. A máquina de guerra de Putin consumiu seus próprios soldados e recursos humanos. Com um vazio imenso nas linhas de frente, ele clama por ajuda às sombras mais sombrias da história, importando cerca de 20.000 soldados da Coreia do Norte para essa guerra sangrenta e sem sentido. Como chegamos a esse ponto? As evidências de que a Rússia importou essa quantidade de soldados norte-coreanos emergiram em um relatório do Centro de Resistência Nacional da Ucrânia, tornando-se um alarde em fontes de notícias da Europa Oriental. Com mais de 1 milhão de perdas na Ucrânia e dificuldades para mobilizar sua população, a Rússia buscou suprir suas necessidades com soldados de um dos regimes mais isolados do mundo. Isso é uma descrição da decadência da máquina militar russa, um grito desesperado e uma admissão de falência estratégica. Mas o que isso significa para os soldados norte-coreanos que estão se juntando a essa luta? Eles não têm motivos claros para lutar, mas são tratados como peças descartáveis. Enviados a um fronte onde lutar significará absorver os golpes de uma guerra implacável. Eles são apenas números para um regime que, em sua desespero, recorre a outro que enfrenta desafios semelhantes. Essa condição não é só um reflexo do desespero de Putin, mas também uma tragédia para os coreanos. A presença de soldados norte-coreanos na luta não é apenas mais uma estatística. É uma tragédia nacional, um reflexo de décadas de separação e dor que reverbera em um país onde linguística, cultura e laços familiares ainda persistem, apesar do abismo ideológico. E assim, o que resta dessas vidas jogadas na batalha? Silêncios ecoando nas trincheiras enlameadas da Ucrânia, choros de soldados sem nome, mortos em solo estrangeiro sem compreender o motivo de suas mortes. Esses gritos vão além das cercas de arame farpado, cruzando fronteiras que deveriam permanecer intactas, alimentando uma necessidade urgente de resposta em terras coreanas. A aposta de Putin não é apenas uma jogada militar, mas um terremoto geopolítico capaz de ressoar por todo o Pacífico, envolvendo potências globais como Washington e Pequim. Os 20.000 soldados que chegaram da Coreia do Norte para as linhas de frente não são simplesmente números em um relatório. Eles representam uma luta moral, um dilema devastador e a desolação do homem em situações desesperadoras. Portanto, o que acontece quando um exército sem motivações enfrenta o fogo cruzado de uma guerra altamente equipada e tecnologicamente avançada? Essa é apenas mais uma prova do colapso que assola não apenas as linhas de frente,
mas também as esperanças de um povo que já viveu sob ditadores. A figura do soldado russo tem sido, por décadas, moldada pela propaganda do Kremlin. Com uma lealdade inabalável, disciplina rígida e um espírito patriótico que o fazia pronto para morrer pela pátria. Essa imagem se tornou o mito que Vladimir Putin vendeu, não só ao mundo, mas principalmente ao seu próprio povo. Era esperado que acreditássemos que cada jovem enviado ao fronte era uma extensão viva desse mito sagrado, uma continuidade da gloriosa história da Grande Rússia. Contudo, hoje esse mito foi despedaçado. A brutal realidade da guerra na Ucrânia esmagou essa imagem. Atualmente a realidade é bem diferente. O exército que combate em solo ucraniano não é composto apenas por russos. A máquina de guerra de Putin consumiu seus próprios soldados, seus recursos humanos e seu futuro. Para preencher o enorme vazio nas linhas de frente, o Kremlin foi forçado a buscar ajuda em um dos cantos mais sombrios da história, no regime mais isolado e impiedoso do mundo, a Coreia do Norte. Isso não é uma piada. Não é especulação. A Rússia importou 20.000 soldados da Coreia do Norte para essa guerra sangrenta e insensata contra a Ucrânia. A máquina de guerra de Vladimir Putin não conseguiu se sustentar. Essa chocante realidade vinha sendo sussurrada em círculos de inteligência ocidentais por semanas. Porém, em 1º de outubro de 2025, esses sussurros se transformaram em provas irrefutáveis. Com um relatório detalhado publicado pelo Centro Nacional de Resistência Ucraniano, rapidamente disseminado por fontes de notícias da Europa Oriental. Enquanto a Rússia sangrava com perdas superiores a 1 milhão de soldados na Ucrânia e lutava para mobilizar seu próprio povo, decidiu importar os corpos que tanto precisava do regime mais fechado e cruel do mundo, exatamente 20.000 soldados da Coreia do Norte. À primeira vista, isso pode parecer um respiro momentâneo para Moscou, uma oportunidade de tapar os buracos nas linhas de frente. Mas é preciso questionar: será que a entrada desses soldados mudará o curso da guerra? O que realmente espera esses homens naquela linha de batalha? As linhas de frente na Ucrânia estão repletas de tecnologia de combate do século XXI que esses soldados nunca viram antes. Quando se depararem com o caos, quais serão suas chances de sobrevivência? Esse cenário é uma reflexão aterradora do estado atual da Rússia e da sua desesperada busca por reforços. A guerra já não é mais um conflito entre nações, mas uma batalha pela sobrevivência de um regime à beira do colapso. Diante disso, como estará o futuro da Rússia e das nações ao seu redor? Durante décadas, a máquina de propaganda do Kremlin moldou uma imagem inabalável na mente dos cidadãos. Lealdade absoluta, disciplina de ferro e um espírito patriótico disposto a se sacrificar pela pátria. Essa era a ideia gloriosa que Vladimir Putin vendia tanto para o mundo quanto, mais importante, para seu próprio povo. Esperava-se que todos os jovens enviados ao fronte fossem a encarnação desse mito sagrado, uma continuidade da história magnífica da Grande Rússia. Mas essa imagem foi completamente destruída. A dura realidade da guerra na Ucrânia revelou um cenário cruel. O exército que luta no solo ucraniano não é mais formado apenas por russos. A máquina de guerra de Putin se mostrou voraz, consumindo seus próprios soldados, seus recursos humanos e, ao que parece, seu futuro. Para preencher o vazio imenso nas linhas de frente, o Kremlin teve que recorrer a um dos cantos mais sombrios da história, solicitando ajuda de uma das ditaduras mais isoladas e implacáveis do mundo. Isso não é uma piada. Não é uma especulação. A Rússia importou impressionantes 20.000 soldados da Coreia do Norte para esta guerra sangrenta e sem sentido. A máquina de guerra de Vladimir Putin não consegue mais se sustentar. Essa realidade chocante se tornou evidente em 1º de outubro de 2025, quando um relatório detalhado do Centro Nacional de Resistência da Ucrânia revelou a triste situação, rapidamente disseminada por fontes de notícias da Europa Oriental. O país estava sangrando, com perdas superiores a 1 milhão na Ucrânia, e ainda enfrentava dificuldades para mobilizar sua própria população. Assim, a Rússia decidiu buscar o que tanto precisava na ditadura mais fechada e cruel do mundo: 20.000 soldados da Coreia do Norte. À primeira vista, essa pode parecer uma solução temporária para Moscou, apenas um remendo para suas lacunas nas linhas de batalha. Mas, na verdade, é um sinal alarmante da decadência do exército russo. E agora, quando 20.000 soldados norte-coreanos chegam a essas linhas de frente, surge uma pergunta perturbadora: o que eles realmente esperam ao se lançar em um conflito tão brutal? As realidades desse campo de batalha são assustadoras e repletas de perigos que nenhum treinamento poderia preparar esses homens. Eles imediatamente enfrentam um ambiente hostil, onde a tecnologia militar do século XXI é devastadora.
A maioria deles pode nunca ter visto um drone de vigilância, a ferramenta mortal que pode identificar suas posições e enviar mísseis com precisão letal. Enquanto escavam trincheiras na esperança de se protegerem, a morte já se aproxima deles. Um ataque a partir do céu pode arruinar suas esperanças em questão de segundos. Essa não é uma guerra tradicional. Trata-se de uma luta desigual entre o antiquado e o moderno, onde o futuro e a sobrevivência estarão em jogo a cada passo que derem. E enquanto se encontram nesse ciclo vicioso, a verdade se revela. Esses soldados não são mais que peões sacrificados na busca de Putin por um domínio que agora parece tão distante. A pergunta que fica no ar é: qual será o destino desses 20.000 soldados? Estarão prontos para o que os aguarda? Ou serão simplesmente mais números nas tristes estatísticas de uma guerra que jamais deveria ter acontecido? Você já imaginou que uma guerra poderia destruir não apenas soldados, mas também as ilusões por trás deles? Antes, vimos um breve retrato dos soldados ucranianos lutando pela liberdade de suas casas, e os russos, embora pegos numa mentira patriótica, ainda acreditam em sua própria fantasia nacional. Mas os soldados norte-coreanos? Por que eles enfrentam esse inferno na Ucrânia? A resposta é perturbadora e revela um lado obscuro da guerra. Esses soldados não lutam por uma pátria ou um ideal. Muitos arriscam a vida apenas por algumas sacas de arroz, para sustentar suas famílias distantes. Essa falta de motivação verdadeira é um veneno mortal que corrói a vontade de lutar. Eles largam as armas ao menor sinal de perigo, rendem-se ou fogem. Assim, os 20.000 soldados norte-coreanos que foram reunidos à força na fronteira da Ucrânia não representam um poder militar, mas são o símbolo mais trágico do colapso estratégico e moral da Rússia. No campo de batalha, essa legião estrangeira será rapidamente dizimada pela máquina implacável da guerra ucraniana, deixando apenas um rastro de sofrimento e revolta profunda na própria Coreia do Norte. É o último suspiro desesperado de dois regimes brutais agarrados aos destroços para se manterem no poder. E quem paga o preço mais alto? Os soldados fantasmas anônimos enterrados em um solo estrangeiro sem saber sequer o motivo de sua morte. Mas o eco dos gritos desses soldados não fica preso em trincheiras lamacentas na Ucrânia. Esses sons atravessam cercas de arame farpado e campos minados que dividem a península coreana, se transformando em uma dor nacional profunda. Uma indignação moral e, sobretudo, uma urgência estratégica que reverbera pelas ruas modernas e prósperas de Seul. A aposta arriscada de Putin não é apenas um movimento militar dentro da Ucrânia. É um terremoto geopolítico gigante que abala as linhas mais sensíveis no Pacífico, envolvendo diretamente Washington e Pequim. Para a Coreia do Sul, saber que soldados da Coreia do Norte estão morrendo em uma guerra distante é uma tragédia pessoal e nacional. São 70 anos de separação entre famílias, cultura e memórias comuns dilaceradas por propaganda e política. Mesmo assim, essa nova realidade traz uma dor que não pode ser ignorada. O que será do próximo capítulo dessa história sombria? Como esses soldados irão resistir a esse pesadelo? E quais consequências isso trará para a tênue paz que ainda existe na Península Coreana? A resposta? A guerra ainda está longe de acabar, e os próximos passos podem mudar tudo. A Rússia, em meio a uma crise militar sem precedentes, tomou uma decisão drástica: importar 20.000 soldados da Coreia do Norte. Essa escolha pode parecer uma ação temporária, um remendo para os buracos nas linhas de combate, mas revela a fragilidade do exército russo. Um relatório contundente, respaldado por evidências e imagens de satélite, expõe essa aliança sombria. A movimentação das tropas norte-coreanas para a região de Kursk simboliza um dos momentos mais críticos da guerra. O que isso significa para o futuro da Rússia? Esses soldados da Coreia do Norte estão sendo vistos como uma solução, mas, na verdade, são um sinal claro de fraqueza. A escolha de recrutar soldados de outra nação destaca a queda drástica do poder militar russo. É alarmante que Moscovo, ao invés de mobilizar suas próprias tropas, tenha optado por essa aliança arriscada. Do outro lado, a situação na Coreia do Norte também é sombria. Kim Jong-un, em uma tentativa de manter a aparência de poder, promoveu generais e distribuiu condecorações em um ato de desespero. Mas ter um exército numeroso não significa muito quando se enfrenta a realidade brutal da guerra na Ucrânia. Este envio de tropas não é um evento isolado. Informações vazadas revelam que essa é a terceira leva de soldados, incluindo 15.000 homens que já foram enviados para os pontos mais críticos do fronte, resultando em um mar de sangue. Como a Coreia do Norte irá lidar com as imensas perdas de suas tropas? E qual o impacto disso sobre a Rússia e sua força militar, à medida que a guerra avança? Essa estratégia desesperada levanta inquietantes questionamentos sobre o futuro do regime de Putin e suas táticas desgastadas.
O que será deste exército formado por soldados que talvez não entendam as complexidades do combate moderno, quando confrontados com as táticas sofisticadas do século XXI? Uma coisa é certa, o cenário que aguarda esses 20.000 soldados é aterrorizante. Em um campo de batalha onde estratégia, tecnologia e moral se entrelaçam de forma mortal, eles se encontram diante de um destino sombrio, prontos para se tornarem mais um número nas estatísticas de uma guerra sem sentido. Essas vidas estão sendo sacrificadas na busca de Putin por uma vantagem tática, mas a que custo? As bombas caem e a guerra não perdoa. O que restará no final?